Zegbe, astróloga, e essa é a terceira aula de uma série sobre os significadores da alma. Na mitologia, os filhos de Zeus, Apolo, Hermes e Ártemis são os deuses associados ao homem, espírito, alma e corpo. Vejamos então de que forma a narrativa mitológica, e talvez de forma menos evidente as premissas filosóficas de Platão e Fitino, abordados nos vídeos anteriores, permeiam a natureza dos planetas que representam astrologicamente a engrenagem espírito-alma-corpo. Simbolizado por Apolo, o Sol, associado ao espírito, representa as qualidades da consciência, que pode ser definida como uma inteligência única que diferencia um homem dos demais, sendo também a via de acesso à sua realização. Como planeta do elemento fogo, é o conhecimento associado à linguagem inteligível, à linguagem divina, que chega ao homem por intermédio de Prometeu e Hermes, uma representação do elemento ar, o pensamento, que é o que diferencia o homem dos demais animais. Vejamos então o eixo em que se opõem as dignidades e debilidades solares, que tem de um lado Apolo, do elemento fogo, e do outro Cronos, Saturno, do elemento ar. Uma oposição que guarda nas entrelinhas a relação entre Crono e Zeus. Sol e Saturno se opõem, exaltação e queda, nesse eixo que remete ao nascimento de Afrodite, momento em que se estabelecem as regras de convívio social ou em que o outro se coloca como interdito à realização plena dos desejos. Vale lembrar que Gaia é a idealizadora do plano de castração de Urano, castração que provoca o nascimento de Afrodite, interdito aos desejos desenfreados de Urano, e que acaba colocando Crono como governante dos deuses. Então, de certa forma, Crono é apenas o executor do plano da mãe, Gaia, a mesma Gaia significante do feminino que é destronada por Apolo em Delfos. Essa Gaia é representada aqui simbolicamente em Libra, o domicílio de Vênus, Afrodite, e exaltação de Saturno, Crono. Áries, a exaltação do Sol, representa o momento em que Apolo, através da vitória sobre Piton, destrona a Gaia e passa a ser o senhor de Delfos. Nesse momento, o matriarcado, o poder feminino, a presença de Gaia latente no poder de Crono, no governo de Crono, é substituída pelo patriarcado, sendo Apolo, o filho de Zeus, uma representação dessa mudança de poder. Agora, essa mudança, ela não significa uma sobreposição da natureza celeste, do fogo, do masculino, sobre a natureza ctônia, subterrânea, do elemento terra, do feminino, mas sim uma harmonização dessas polaridades. E a partir disso, Libra pode ser dita como as regras, as normas de convívio social que são determinadas de uma maneira diplomática, ditando assim uma igualdade de direitos e de espaço nas relações. E Áries como a individualidade, que diferente do egoísmo, se caracteriza por uma busca, por uma tentativa de vivenciar a verdade sobre si mesmo. Sol e Saturno se opõem, domicílio e exílio, no eixo que remete ao roubo do fogo sagrado e ao consequente rompimento entre homens e deuses. Rompimento que tem na linguagem uma de suas significações. Vale lembrar que de forma oculta, e eu faço aqui uma referência à Antícia de Aquário, Escorpião, esse eixo deflagra o castigo à insurgência de Prometeu. Castigo imposto aos homens como se fosse um presente, e daí chamado de o belo mal. Esse castigo era Pandora, a primeira mulher. Mas por que Prometeu? Sendo da mesma linhagem divina,
Os titãs Crono e Prometeu partilhavam, além da inimizade com Zeus, o pensamento curvo e o apreço pelos homens. Homens que foram criados durante o governo de Crono e pelas mãos de Prometeu. Não à toa, Aquário, o signo humano por excelência, ser associado ao mito de Prometeu, que parece ser aqui um desdobramento de Crono. Lembrando que o curvo pensar, uma qualidade titânica, faz do pensamento a ferramenta aquariana na busca pelo poder. Poder significado pelo conhecimento, a força de influência que pode ser aí, exercida no mundo e nas relações sociais. Do outro lado está Leão, Apolo, o deus solar, filho de Zeus, símbolo da inteligência que não advém de um conhecimento racional e que se caracteriza por qualidades que distinguem um homem dos demais. Essa vontade inteligente é representada da mesma forma que Apolo, pela harmonização dos opostos, pelo equilíbrio entre a razão e as pulsões, os desejos, sendo assim um caminho para uma existência consciente, mas também da mesma forma que o Deus, que nem sempre foi representado como Senhor de Delfos, essa vontade inteligente é uma ferramenta para vaidade, para soberba, para violência e para sede de poder, que eram representações dadas a Apolo num tempo mais antigo, digamos assim. Porque lembrem-se que esse Deus tomou partido de Poseidon no plano elaborado por Hera para derrubar seu pai, Zeus. Terra e água, corpo e alma, a lua corrobora com a ideia da filosofia platônica de que a alma está aprisionada no corpo. A deusa lunar, Ártemis, a senhora das feras, que é também Hécate e Selene, a portadora da luz, representa a natureza indomável e oculta que habita o homem, tanto quanto a matéria de que é feito. Deusa da prosperidade e da abundância no mundo exterior, no mundo interior é aquela que concede magia, inspiração, clarividência, mas também terror e loucura. Seu movimento celeste é símbolo do ciclo da vida, passado, presente e futuro, tecidura de possibilidades que marca o homem desde seu nascimento, como herança. Terra e água se opõem no eixo de dignidades e debilidades lunares, sendo ora domicílio, ora exílio, evidenciando assim a polaridade entre corpo e alma. Exaltada em Touro, signo do elemento terra, a lua representa a materialidade, o corpo. Sua expressão sensorial e prática tem na rotina sua rota de movimentação. Escorpião, onde tem debilidade, representa, como dito anteriormente, Pandora, a primeira mulher, o belo mal, o momento em que se funda a condição humana como é hoje, deixando para trás uma vida de harmonia, de abundância, proveniente da generosidade e da fertilidade da terra. Dias em que o homem vivia sem conhecer a necessidade, o trabalho e a morte. Ou seja, a queda da lua é a cisão, as consequências da cisão entre homens e deuses personificada em Pandora. É aquilo que não pode ser saciado, a fome insaciável. A falta simbólica que permeia o homem, que não é como a fome da carne, falta que se sacia. Essa falta simbólica é representada no mito associado a Escorpião, no mito do caçador Órion. Para alguns, Órion é filho de Poseidon, de quem recebeu o dom de andar sobre as ondas. Daí Homero falar na Ilíada que Órion é a única estrela que não se banha no oceano. Para outros, sendo um gigante, Órion é filho de Gaia,
já que os gigantes nascem quando Crono castra Urano. Veja, do sêmen derramado no oceano nasce Afrodite, e do sêmen derramado sobre a terra vão nascer os gigantes, as erinhas e as ninfas freixo. Há mais de uma versão, claro, para o corrido entre Órion e Ártemis. Na primeira versão, Órion desafia Ártemis para competir no lançamento de disco e, sendo derrotado, é assassinado por ela. Uma segunda versão, ele tenta violentar uma das ninfas do séquito da deusa e é por isso assassinado. Uma terceira versão, ele tenta violentar a própria deusa Ártemis. E na quarta versão, o amor pelas caçadas aproxima Órion e Ártemis. E Apolo, com medo que a irmã não resistisse aos encantos do caçador, vai até Gaia e fala da vaidade de Órion, que gostava de afirmar para todos que não existia animal que não fosse capaz de matar. É então que entra Escorpião. Esse animal é um enviado da Mãe Terra, de Gaia, para castigar a híbris de Órion. Diante do Escorpião, que não se deixava abater por armas mortais, Órion corre por sobre as águas, fugindo. E é nesse ponto que Apolo desafia a Ártemis a acertar aquele pontinho no meio do oceano com suas flechas. Ártemis, sem saber que aquele pontinho era Órion, acaba matando o caçador. Como seres cristônios, os gigantes simbolizam o predomínio das forças materiais vindas da terra. São imagens da híbris, do descomedimento. O descomedimento visível no mito de Órion, seja ao violentar a filha de Enópion, Ártemis, ou uma de suas ninfas, ou ainda ao desafiar as habilidades dessa deusa, tendo a pretensão de ser melhor que ela. Escorpião é híbris e castigo, a picada mortal no calcanhar de Órion. Ou seja, se Ártemis tem o domínio da natureza animal, Órion, que tem a pretensão de ter esse domínio, impede igualdade, é dominado por essa natureza, sendo vítima de suas paixões. Já em Touro, a terra oferece alimento ao corpo, a materialidade encontra estabilidade, o prazer tem um gozo efetivo. O que não significa que a híbris, que se dá sempre pelo descomedimento, não encontre espaço e se torne alvo do castigo dos deuses. O mito do rei Minos, associado ao signo de Touro, é prova disso. Esse rei, o rei Minos, desejando ter a supremacia dos mares, faz um acordo com Poseidon e que, em troca dessa supremacia, pede a ele um touro branco de sua posse, que era de extrema beleza. Acordo fechado, na hora de pagar, digamos assim, Poseidon, o rei Minos, apegado ao dito touro branco, dá em sacrifício um outro touro qualquer. Claro que Poseidon não fica nada satisfeito. E, associado a Afrodite, impõe um castigo a Minos, fazendo com que a sua esposa se apaixonasse perdidamente pelo touro branco, vindo a ter, inclusive, relações com esse touro e um filho com ele, o Minotauro. A oposição entre o domicílio lunar, que é também a exaltação de Júpiter, e Saturno, remete à polaridade entre a filha de Zeus, Ártemis, deusa dos partos e da fertilidade, e Crono, aquele que engole os filhos. Câncer é o portal dos homens, aquele que dá acesso ao mundo das formas, à encarnação da matéria, uma representação da esfera lunar como a última das esferas celestes que a alma atravessaria antes de se unir ao corpo em sua chegada na Terra. O oposto, Capricórnio, é o portal dos deuses,
Crono engolindo seus filhos, a morte, ou seja, o percurso em que o homem retorna ao nível celeste, já que é de Saturno a última das esferas planetárias, separada dos deuses apenas pela esfera das estrelas fixas. O signo de Câncer, domicílio lunar, é associado ao mito da Hidra de Lerna, uma serpente de múltiplas cabeças, que não apenas renascem, mas se multiplicam quando cortadas. Hércules, fruto da infidelidade de Zeus com uma mortal, tinha como um dos 12 trabalhos a ele destinados de vencer a Hidra. E para derrotar o temido monstro, usou a espada, um presente recebido de Hermes, símbolo do combate espiritual, conjugada ao archote, símbolo da purificação com a qual cauterizava as feridas que a espada abria. Mas o que o caranguejo tem a ver com isso? É que Hera, perseguidora enciumada do filho de Zeus, envia um caranguejo para morder o pé de Héracles, numa tentativa de desviar a sua atenção da Hidra, tornando assim mais suscetível à derrota diante dela. Hidra, que simboliza os vícios banais, o moto contínuo das paixões que, quando não estão sob o domínio do espírito, fazem sofrer o corpo-alma, já que tudo que entra em contato com os vícios ou deles procede, torna-se corrompido e corruptor. Nos mitos do elemento água, associados à lua, domicílio e queda, os pés ganham destaque. Héracles tem os pés mordidos por um caranguejo e Órion por um escorpião. Mas, enquanto Héracles esmaga o caranguejo com os pés, Órion é derrotado pela picada mortal do escorpião. Duas versões em que os pés são associados com a façanha da liberação da dominação exercida pelas paixões. Uma representação que sugere uma outra imagem, a de permanecer ereto sobre os próprios pés. Sendo assim, associado ao equilíbrio, os pés passam a ser símbolo de força da alma. A associação de Mercúrio ao corpo se deve unicamente por seu júbilo no ascendente, o que denota a afinidade entre a natureza do planeta e os assuntos da casa. Se como corpo a Lua é sensorialidade, Mercúrio é consciência material, corporal. O Trismegisto, 3 vezes Hermes, é aquele que transita entre os 3 níveis, quitônio, terrestre e celeste. Mercúrio é alma e corpo, ar e terra. A palavra, a interação com o mundo e com o outro, o pensamento dinâmico alargando a visão sobre a humanidade, o entendimento da razão, a consciência material sobre a natureza das coisas. Essas qualidades caracterizam as rédeas que servem ao espírito para domar as paixões. Em Gêmeos, Mercúrio é representado pelos irmãos Castor e Pólux. Castor, o gêmeo mortal, o domador de cavalos, é filho de Tíndaro e Leda, e Pólux, o boxeador imortal, filho divino de Zeus, que se transforma num cisne para seduzir Leda. A estreita ligação entre os irmãos faz com que Pólux fique inconformado com a morte de Castor. E Zeus, comovido com o grande amor entre eles, atende o pedido de Pólux, permitindo que ele compartilhe sua imortalidade com Castor. Dessa forma, os dois passam a viver alternadamente, um dia no Olimpo e outro no Hades. Como em quase todos os mitos, não existe uma única versão para a morte de Castor. Numa delas, os gêmeos encantados com Febe e Lyra, que para alguns eram filhas de Apolo, os gêmeos se envolvem numa luta contra 2 de seus primos, de quem as 2 moçoilas eram noivas. E numa segunda versão, a luta teve como motivo uma disputa de gado, acontecendo também com esses mesmos primos. Partindo das possíveis causas da morte de Castor, Gêmeos representa a ligação indissolúvel entre Apolo e Hermes, que passa a pastorear o gado de Apolo e aprende a amante Capolinha, adquirindo o conhecimento do porvir.
O mito representa o trânsito de Hermes entre os mundos, o que faz dele um deus psicopompo, aquele que guia a alma entre os 3 níveis. E nesse sentido, ele é também ponte de comunicação com o divino. Mercúrio é o pensamento, a linguagem, aquele que intermedia a relação com o outro e com o mundo, fixando-se nos fatos, mas mudando constantemente o ângulo sob o qual os examina, de forma a perceber a realidade sob diferentes perspectivas, o que faz com que a sua compreensão seja mais profunda e mais ampla. Uma compreensão que não é e nem pretende ser científica, já que Gêmeos versa sobre o humano, onde a verdade nunca é definitiva. O signo de Virgem, associado a Erígone, aquela que vê o que está por trás das coisas, e a Perséfone, que vive ora no Hades, ora no Olimpo, representa, assim como Gêmeos, o trânsito de Hermes entre os mundos. Mas aqui, esse trânsito não é comunicação, é entendimento. Entendimento do divino através daquilo que se oculta por trás ou no subterrâneo das coisas. Vejamos os mitos. Erígone é a filha de Icários que recebeu Dionísio em sua hospedaria. Agradecido por ter sido tão bem recebido, ao partir, Dionísio ensina a Icários os mistérios do vinho e oferece a ele um odre da bebida sagrada, recomendando que ele partilhe com os vizinhos e com os hóspedes. Icários, que segue à risca a recomendação de Dionísio, compartilhou a bebida com alguns pastores que estavam por ali. E, embriagados, sem conhecer os mistérios do vinho, acharam que tinham sido envenenados e por isso mataram Icários. Erígone, sua filha, guiada por Mera, o cão de Icários, encontra o corpo do pai. Quando o vê morto, tomada de tristeza, se enforca. A partir daí, as jovens atenienses, sem entender o que acontecia, a cidade buscou esclarecimento no oráculo de Delfos. O flagelo que atingia os atenienses era Dionísio, reclamando justiça à morte de Erígone e de seu pai. E só quando os pastores foram castigados é que tudo se normalizou. Manilio vai falar o seguinte sobre Erígone. Ela treinará suas mentes nas artes aprendidas. Ela não dará muita riqueza como um impulso de investigar as causas e os efeitos das coisas. Sobre eles, ela conferirá uma língua que encanta, o domínio das palavras e essa visão mental que pode discernir todas as coisas, por mais escondidas que sejam, pelas misteriosas atuações da natureza. Sobre Perséfone. Perséfone vivia tranquila e feliz entre as ninfas e em companhia de Ártemis e Atena, até que seu tio Hades, que a desejava, planejou, com o auxílio de Zeus, o seu rapto. Zeus colocou um narciso ou um lírio na beirada de um abismo para atrair Perséfone enquanto ela colhia flores. Ao se aproximar da flor, a terra se abriu e dela surgiu Hades, que conduziu Perséfone para o mundo quitônio. No momento que ela estava sendo arrastada para o abismo, ela ainda tentou gritar. Deméter, a mãe, conseguiu ouvir, mas não conseguiu ver a filha e nem saber o que estava acontecendo. Ela simplesmente percebe que a filha desapareceu. Desde então, começa para Deméter a dolorosa tarefa de procurar a filha. Durante 9 dias e 9 noites, sem comer, sem beber, sem se banhar, a deusa errou pelo mundo. No 10º dia, ela encontrou Hécate, que também tinha ouvido o grito e viu que a jovem estava sendo arrastada para algum lugar, mas não conseguiu reconhecer o raptor, cuja cabeça estava cingida com as sombras da noite. Somente Hélio, que tudo vê, e que já tinha uma certa vez denunciado os amores secretos de Ares e Afrodite, certificou Deméter da verdade.
Irritada contra Hades e Zeus, decidiu que não ia mais retornar para o Olimpo, permanecendo na Terra e abdicando das funções divinas que lhe cabiam, até que lhe devolvessem a filha. Então, provocada por ela, uma seca terrível se abateu sobre a Terra. Em vão, Zeus lhe mandou mensageiros pedindo que regressasse ao Olimpo. A deusa respondeu com firmeza que não voltaria ao convívio dos imortais e nem tampouco permitiria que a vegetação crescesse enquanto não lhe entregassem a filha. Como a ordem do mundo estivesse em perigo, Zeus conversa com Hades para que devolva Perséfone. O rei subterrâneo se curva à vontade soberana do irmão, mas habilmente faz com que Perséfone coloque na boca uma semente de romã. A romã, que é um símbolo do desejo sexual e da fertilidade. E além de fazer com que ela coloque a semente de romã na boca, ele obriga Perséfone a engolir, o que impede que ela deixe o Hades, porque qualquer um que comesse, fosse o que fosse, no mundo subterrâneo, não poderia mais retornar ao mundo dos vivos. Essa era a lei do Hades. Então, a partir disso, chegaram a um consenso que Perséfone passaria 4 meses com Hades e 8 meses com Deméter. No trânsito entre o quitônio, o terreno e o celeste, Mercúrio representa a relação intelectual entre o homem e a sua natureza terrena, possibilitando, ao trazer as coisas à luz da razão, entender os mistérios por trás da matéria. E é por entender o que está por trás das coisas que Hermes, ou Mercúrio, é tido como um especialista na fabricação de remédios, poções ou antídotos. Em resumo, Mercúrio é um observador da natureza, da matéria, do corpo das coisas, que faz do detalhe, do micro, um espelho da grandeza do divino, o macro. Os aspectos positivos de Mercúrio abordados aqui podem também se tornar sombrios. Por exemplo, a compreensão da multiplicidade da verdade no mesmo fato pode ser usada como manipulação, bem como a compreensão do mistério por trás das coisas, uma tentativa de controle e segurança em relação àquilo que não oferece essa possibilidade. Observando essas pequenas conexões entre a mitologia e a linguagem astrológica, me parece que a disputa entre Crono e Zeus é o epicentro da construção simbólica da qual a astrologia se serviu. Até a próxima!